está em Isaías, capítulo 51 e o versículo 14. Glória a Deus. A expressão da palavra é a seguinte: o exilado cativo depressa será solto. Não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. A igreja pode repetir comigo: o exilado cativo depressa será solto. Não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Meus queridos irmãos, nós estamos em um ano de jubileu, e nós ouvimos e sabemos pela Bíblia que o ano de jubileu é um ano de bênçãos, é um ano de restituição, é também um ano de libertação, né? E o texto lido está dentro de um contexto onde Isaías trata da restauração e da salvação de Israel. De forma profética, ele anuncia o estabelecimento do juízo divino, e o Senhor fala por meio dele, dizendo, usando uma expressão que está no versículo de número 5, todo o texto trata da restauração, todo o capítulo trata da restauração e salvação de Israel, mas quando Deus usa Isaías tratando do juízo, ele diz o seguinte: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Amém, meus irmãos? Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, é o profeta da salvação. A palavra salvação aparece quase 3 vezes mais no seu livro do que em qualquer outro profeta, livro dos outros profetas. Todos os livros proféticos do Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para a salvação em Cristo, mas nenhum como trata o profeta Isaías. Os estudiosos da Bíblia são unânimes quanto à afirmação de que suas profecias contêm as declarações mais plenas e claras quando o assunto é salvação. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, justamente por conta disso. Ele trata, como já falamos, da salvação como nenhum outro. Fala de Jesus como nenhum outro e recebe esse título de profeta messiânico. Sabe-se que algumas profecias de Isaías já se cumpriram, muitas delas já se cumpriram, mas outras ainda estão por se cumprir. De igual modo, sabemos que através do nascimento de Jesus, o reino divino foi revelado aos homens, e o plano da salvação e de libertação do domínio do pecado, do domínio satânico, também já foi estabelecido para todos os povos, para todas as nações, por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. O Senhor Jesus, quando encarnado, como Verbo de Deus, vivendo entre os homens para cumprir a tarefa da salvação, ele usa na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, ele usa a mesma expressão que Deus colocou na boca do profeta Isaías, no capítulo 61 e no versículo 1, quando a palavra diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E aí vem a expressão que lemos no início, quando Deus coloca na boca de Isaías a palavra dizendo: o exilado, cativo, depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Nós aprendemos com esse texto que o nosso Deus é o Deus da libertação. Nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que dá a vida. E nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus da provisão. Nesta noite, nessa reta final do trabalho, nesse momento da palavra, eu quero lhe dizer que tenho convicção na minha vida de que você não vai voltar para casa sem receber de Deus os molhos que Ele reservou para a sua vida neste trabalho. Eu sei que durante o trabalho todos nós temos recebido do Senhor. Eu também tenho recebido aqui. Mas o Senhor ainda tem mais para lhe dar. E Ele vai lhe dar. Porque Ele é o Deus que dá. E não lança em rosto aquilo que Ele faz, aquilo que Ele dá. O exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Exilado, cativo, solto depressa. A igreja do Senhor é a maior evidência dessa verdade nos dias atuais. Desde que ela foi fundada pelo próprio Jesus, que ela experimentou a libertação. Até a morte de Cristo na cruz, a consumação da obra da redenção, parecia que o maligno ia continuar tendo êxito sobre as vidas dos homens. Mas lá no 3:15 do Gênesis, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Jesus, na cruz do Calvário, disse: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dali seu corpo foi levado para o túmulo de José de Arimateia. No terceiro dia, cumpriu-se a palavra e ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ali estava estabelecido que a igreja receberia também esse poder e seria a porta-voz do Senhor nesta terra. Ele havia dito pouco antes de declarar ter recebido todo o poder, pouco antes de ser levado à cruz, ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava falando da sua ascensão aos céus. E os discípulos ficaram perturbados, porque perder a companhia de Jesus era o pior que podia acontecer. Mas o Senhor, Ele faz a promessa, dizendo: convém que eu vá. Indo, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E Ele vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim foi. O Senhor, pouco antes de ascender aos céus, em uma reunião com aquela igreja que sabia que Ele estava indo embora,
estavam com a promessa da descida do Espírito Santo. O Senhor já havia dito para eles que ficassem em Jerusalém, porque ali eles receberiam a promessa. Mas preocupados com a dependência de Roma, preocupados com a situação política de Israel, eles interrogam a Jesus, perguntando a ele sobre a restauração do reino. No capítulo 1, versículos 7 e 8 de Atos, e Jesus olha para aqueles homens, para aquelas vidas preocupadas, e diz assim: não vos compete estabelecer os tempos. Estarem preocupados com a situação política da nação. O que vocês têm que fazer é ficar debaixo da palavra, da promessa. Porque vós recebereis o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E a palavra diz que cerca de 500 foram ao cenáculo esperar o poder, mas passa primeiro dia, passa segundo, passa terceiro, passa quarto, quinto, sexto, e o povo vai indo embora. Foram desistindo, mas a palavra é poder, a palavra é fiel. No 10º dia de espera, quando completava-se o 50º dia depois da ressurreição, era a festa de Pentecostes. Quase 120 estavam reunidos esperando a promessa. E a palavra diz no capítulo 2 de Atos que de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ali deu início a esse mover do Espírito Santo na igreja. Eu estava há pouco aqui adorando ao Senhor e dizendo: meu Deus, é a igreja do cenáculo. Nós fazemos parte da igreja do cenáculo, aquela igreja que começou nesse mover do Espírito Santo. Pedro, que era aquele homem que fracassou, que negou 3 vezes ao Senhor Jesus, estava ali. Depois de receber o poder, ele já não era mais aquele Pedro que precisou da restauração lá na beira do mar de Tiberíades. Ele agora era um homem corajoso e pronto para enfrentar qualquer desafio, pregando o evangelho da libertação. E a palavra diz que através da sua pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. Quase 3.000 almas que estavam no cativeiro do pecado foram libertas através da pregação daquele homem. O apóstolo São Paulo, para a gente acelerar um pouquinho aqui, capítulo 1, versículos 13 e 14 da carta escrita aos Filipenses, aos Colossenses melhor, ele fala dessa ação poderosa do Deus de Israel, que por meio do seu Filho Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Quantos dizem amém, meus irmãos? Davi, enquanto canta o Salmo 40, ele profetiza dizendo: tirou-nos de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. No Salmo 68, Davi prossegue, versículo 18, verso 18, ele diz: foi
Foi ele que subiu ao alto, levando cativo o cativeiro. Recebeu dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Quantos podem dizer amém? Como é maravilhoso a gente perceber, a gente ver e viver essa verdade. Esse poder que liberta alcançou as nossas vidas. Tudo isso que foi dito, e há muito mais, nós estamos citando apenas alguns trechos bíblicos, mas há muito mais que foi dito há milênios de anos atrás, e nós podemos ver hoje, em Portugal, o Senhor fazendo cumprir a sua palavra na vida de brasileiros, de portugueses, de angolanos e de tantos outros que queiram abrir o seu coração para o evangelho de nosso Senhor Jesus. A promessa está de pé, o exilado cativo vai ser solto depressa. O exilado cativo será solto depressa. Não existe impedimento quando o Senhor estende a mão para salvar. Se o homem abre o coração, o valente é manietado e o Espírito Santo entra e faz morada e não tem mais lugar para outra pessoa. Que multidão linda! São centenas de pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Um dia, um engenheiro da empresa onde trabalhei por 17 anos, quase 17 anos, 16 anos e 8 meses, o pastor, Deus levou o pastor lá e ele me tirou, está fazendo cerca de 21 anos, vai fazer 22 que isso aconteceu. Eu estava almoçando com engenheiros, 3 engenheiros, mais um me fez a pergunta. Ele olhou para mim quando eu agradeci pelo pão e ele disse, por que agradeceu e a quem agradeceu? Eu disse, agradeci a Deus. E ele disse, mas quem vai pagar somos nós? Mas quem te deu a vida foi Ele. Quem me deu a vida foi Ele. Mas qual a prova que você tem que Ele é real, Ele existe? Eu estava conversando com Ele. Eu acabei de conversar com Ele, de agradecer a Ele. Ah, mas uma coisa é você falar com Ele. E como é que você sabe que Ele ouviu? Porque Ele também fala comigo. E eu disse para aquele engenheiro, dia desses eu estava falando com ele pelo WhatsApp, e eu disse para aquele engenheiro, ele libertou a minha alma. Eu também vivia preso como você e não entendia essa verdade. Mas um dia eu tive um encontro pessoal com ele aos 14 anos. E ele me libertou, ele me fez enxergar aquilo que eu não via. Quando o exilado cativo abre a porta do coração para ele, ele entra e faz um banquete naquele coração, naquela vida, e a coisa muda. Quantos experimentaram isso aqui já? Glorifique a Ele por isso. Se você está aqui e não experimentou ainda, hoje é o dia desse experimento. A igreja diz amém, meus irmãos. Mas Ele não só liberta o cativo, o exilado, Ele também dá vida àquele que está sentenciado à morte. E a segunda promessa é, não vai morrer na caverna. Não vai morrer na caverna. Faz um tempo, a igreja em Pernambuco tem um centro de recuperação que funciona em Petrolina. E a irmã Judite um dia ligou dizendo que o doutor Zé Luiz estava precisando de uma ajuda para um rapaz lá de Olinda. E esse rapaz foi levado pelo próprio pastor Zé Luiz. Ele disse, pastor Elci, eu vou fazer uma força para levar esse rapaz. Tem uma viagem para ir, eu mesmo vou levar, porque a situação é muito grave. E ele levou esse rapaz, e quando eu conheci aquele rapaz, ele passou pelos exames que são feitos para poder ser introduzido no centro de recuperação, e conversando com ele, ele me contou, chorando muito, e disse para mim, junto com o pastor Zé Luiz, ele disse para mim, fui sentenciado à morte. 3 amigos meus morreram a semana passada.
Eu estava no mesmo bar, no mesmo lugar, bebendo com eles, quando a equipe chegou e matou meus 3 amigos. Eu fiquei em pé, encostado na parede, e eles olhavam para mim e diziam: cadê ele? Ele não estava aqui. Ele não passou na porta. Como ele sumiu? Não tem saída. Eu vi ele, você viu? E o outro dizia: vi, e o outro também vi. Ele está por aqui em algum lugar, e ele encostado na parede. Esse jovem tinha uma mãe que ajudava a irmã Dulce, era uma mulher de oração, trabalhava numa comissão, e nessa madrugada em que ocorreu isso, ela estava orando justamente pelo filho, e Deus disse para ela: eu sou livramento. Mataram os 3, mas ele ficou lá. Quando saíram, ele disse: vou procurar o patrão da minha mãe, vou dizer que eu quero sair dessa vida, porque só Deus podia fazer isso comigo. O Senhor está te dizendo que o exilado cativo vai ser solto depressa. Mas Ele também está te dizendo nesta noite que ele não vai morrer na caverna. Ele não morreu, ou ela não morreu até agora, porque tu estás na brecha intercedendo. E a promessa vem para o teu coração. Você sabe que Deus está falando com você cara a cara, por meio da palavra dele. E ele está dizendo: ele não vai morrer na caverna. Quem está dizendo que ele não vai morrer na caverna, tem estratégias, tem caminhos que nós não conhecemos, para entrar em ação e fazer valer a sua palavra. Se você crê nisso, glorifique o nome de Jesus. Não morrerá na caverna. Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí talvez você esteja olhando para mim e esteja dizendo assim: mas eu creio, ele não, ou ela não. Ele ou ela não crê enquanto o Senhor não entra em ação. Mas quando o Espírito Santo entra em ação, é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E Ele pode estar entrando em ação agora. Ele pode estar entrando em ação agora. Ele pode ou não pode estar entrando em ação agora? Ele pode, porque enquanto Ele fala aqui, Ele trabalha lá. Enquanto Ele age aqui, Ele também age lá. E Ele está dizendo que Ele não vai morrer na caverna. Jesus disse que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele disse assim: eu também vim. E eu vim para dar vida. E vida com abundância. Como é maravilhoso saber que Ele está trabalhando, agindo e fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos de número 19 e 20, a palavra diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e também é a vida eterna. O Deus que multiplica os anos de vida na terra é o mesmo Deus que também provê a solução para o futuro através da pregação do Evangelho. O Senhor não vai dar somente vida aqui, mas Ele vai fazer com que pela palavra venha a compreensão e a vida eterna se torne uma realidade também para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu parente, para o teu vizinho. Está orando, está crendo. Então receba a palavra. Tudo é possível ao que crê. Quantos creem? O Deus que dá vida, Ele também é o Deus da provisão. Eu estava antes de ontem
no hotel, depois que cheguei, fui olhar as mensagens. Estava lá o jovem, com a família, casado. Eu tinha perdido o contato, mas ele mandou uma mensagem para mim, está aqui no zap, dizendo: lembra de mim? Ele mais forte, depois de alguns anos. Eu olhei assim, achei parecido, mas vi uma mulher do lado, filhos. Eu disse: meu Deus, é muito, se for quem eu estou pensando. Ele disse: casei, consegui seu número, estou mandando lhe dizer que Deus me deu uma esposa, me deu 2 filhos, eu agora tenho um nome, quem queria me matar morreu. Estou trabalhando, pastor, Deus tem aberto as portas. O nosso Deus é o Deus que está de olho no cativo. Por isso é que nós estamos aqui nesta noite, porque Ele olhou para nós. O nosso Deus está de olho a vida daquele que está sentenciado à morte. E é por isso também que muitos estão aqui nesta noite. Eu ouvi uma irmã dizer há pouco que nesse período de pandemia ela conseguiu sobreviver e agradeceu aqui as bênçãos do Senhor. Nós somos sobreviventes. Jesus levou muita gente, muitos irmãos nossos. Mas Ele não permitiu que a morte lhe matasse, porque Ele ainda tem um propósito. Ele ainda quer lhe usar. Portugal precisa de você. Quando você dobra os joelhos e fala com Ele, Ele olha para Portugal. Ele olha para essa nação. O nosso pastor estava orando e a gente orando com ele, e ele pedindo a Deus por essa nação. Mas me deu uma alegria tão grande, porque eu tenho certeza que o nosso Deus é o Deus que ouve as orações. E Ele não só ouve, Ele responde as orações da igreja. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor haverá de derramar bênçãos sem medidas sobre esta nação, através do clamor desta igreja, através do clamor dessa comissão. Deus dará provisão tanto para a vida material, como sobretudo para a vida espiritual. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, em 4:19 da carta aos Filipenses, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, pense nisso. É o seu Deus que lhe fala pela palavra nesta noite e está dizendo: eu vou suprir todas, eu vou suprir todas as suas necessidades. Não há nada mais glorioso do que sentir a presença de Jesus. A presença de Jesus no coração do homem preenche todas as lacunas. Mas Ele sabe do que a gente precisa. Ele disse aos discípulos em 6:33 do Evangelho escrito por Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Meus irmãos, aos Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo exorta aquela igreja dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Davi diz no Salmo 23, versos de 2 a 5, ele diz: deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente às águas, refrigera, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me... Aí ele diz assim:
preparas uma mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Davi diz assim: há tanta bênção que meu cálice transborda. E parece que ele é tomado por um sentimento de gratidão. Ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o palácio, porque eu quero habitar na tua casa por toda a minha vida. Eu quero habitar na tua casa, Senhor. Davi, eu quando penso nele, penso que ele era daquela qualidade de crente, que quando chega na igreja se esquece do horário. É claro que a gente tem um horário, não é? Eu estou terminando. Mas tem crente que às vezes fica de olho no relógio e não vê a hora do culto acabar. Mas tem crente que esquece do relógio. Ele quer adorar, ele já pensa até que está no céu. Dia desses, uma irmã, quando terminou o culto, ela disse: eu pensei que Jesus tinha voltado. Eu estava nas bodas do Cordeiro, mas eu estou aqui ainda. Eu disse: minha irmã, vamos continuar esperando. Porque o sentimento é esse. Numa casa como essa, numa reunião como essa, meus irmãos, não parece que a gente está na terra. Parece que a gente já chegou nas mansões celestiais, dado a graça, o poder, a alegria que a gente sente. Tem hora que o coração parece que vai explodir. Um dia eu estava no culto ao lado de um senhor. Chegou na hora da pregação, eu fui para perto dele. E ele disse assim: irmão, me explique, porque desde que eu cheguei aqui que eu estou arrepiado. Eu estou fazendo força para não me arrepiar, mas eu me arrepio direto. O que é isso, irmão? Eu disse: é a presença. Eu nunca senti isso. É a presença. É a presença. Ele está aqui, dizendo que o exilado cativo vai ser solto depressa, que ele não vai morrer na caverna e que não vai faltar o pão para ele, nem o pão material e muito menos o espiritual. Creia e receba a palavra. Glória a Deus. Finalizando, no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 25 a 32, eu fiz menção do 33, mas o Senhor trata nesse texto do coração dos discípulos que estavam preocupados com comer, com vestir. E o Senhor diz, e vale a pena ler para a gente concluir, meu pastor. Está escrito 6, 25 a 32. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler alguns versículos para a gente concluir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aí o Senhor diz: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É o Deus da provisão falando para o seu coração. Então fica firme nessa palavra. Quando terminar o culto, vá para casa com ela, sabendo que o Deus que fala é o Deus que age, é o Deus que faz. Glória a Deus. Um dia ele usou o profeta Naum no capítulo 1, versículo 3, e disse assim: eu tenho um caminho na tormenta e na tempestade. Quando a gente olha para uma tormenta, para uma tempestade,
não vê nada, mas sente medo, sente pavor. Mas na tormenta, no redemoinho, Deus tem um caminho para revelar a sua glória. O Deus da provisão está trabalhando para revelar a glória dele na sua vida e na vida da sua família. Nós cooperamos com o nosso pastor em uma cidade muito humilde, pobre, do estado de Pernambuco. Tanto eu como o pastor Paulo ajudamos o nosso pastor nessa cidade. No momento de muita escassez, de muita dificuldade, conhecemos ali uma família. Tínhamos feito o congresso de jovens, muita fome, muita dificuldade na cidade. Eu não consegui dormir à noite. Eu disse a Nena: Nena, eu vou para aquela salinha aqui da casa, eu vou ficar lá. Eu pedi 10 cestas ao Senhor, porque eu me lembrei de 10 famílias que estavam literalmente passando necessidade. É o Deus da provisão em pleno século 21, agindo, fazendo valer sua palavra. Nós oramos, pedi 10 cestas. Na segunda-feira, eu não consegui ficar em casa, fui para o programa, a gente fazia um programa numa rádio, mas não consegui, fui fazer visitas com ela. Na primeira casa que eu entrei, na casa de um auxiliar, 7 meninos, pai e mãe não estavam em casa. Eu vi umas vasilhas lá, de barro, sujas de fubá. E eu perguntei para o mais velhinho: cadê teu pai e tua mãe? E ele me disse: está na roça. Eu entrei com o Neno, olhamos para eles, oramos ali, saí angustiado. Eu disse: Neno, não vou visitar mais ninguém. Fiquei pior do que estava, fui para casa. Passou a terça, recebi uma ligação de que na fábrica onde eu trabalhei, no Recife, tinha sido entregue muitas cestas básicas por conta de uma enchente, enquanto a chuva destruiu muita coisa na capital e nas cidades vizinhas. No sertão, o sol estava acabando com muita coisa. E o diretor daquela empresa disse para um irmão que hoje também ajuda o pastor no campo, em uma cidade, irmão Jailson, o evangelista Jailson, chamou ele que trabalhava lá ainda e disse: tem tanta coisa aqui que sobrou da enchente, a quem nós poderíamos dar? Ele disse que lembrou e disse: Elci, está no sertão, e lá a situação está difícil. Ele disse: meu Deus, onde eu estava que não lembrei dele? Liga para ele. Mas como pegar tanta comida a 400 quilômetros de distância? Nosso carro era um Gol, não tinha como, mas há um recurso chamado oração. Na quinta-feira estávamos no círculo de oração, quando um menino entrou correndo e disse: pastor, tem um motorista aí lhe chamando. Na visita que eu fiz na casa do auxiliar, eu vi que eles não tinham colchões, eu vi umas esteiras, talvez aqui muita gente não conheça, mas há quem conheça, possivelmente. Eu vi algumas esteiras no chão e eu pensei: meu Deus, como pode esses meninos dormindo aí? E eu pedi, eu não disse a Nena, mas eu no meu coração disse: Senhor, eu te pedi cestas, mas manda também colchões. Pelo menos colchões. E na quinta-feira, quando o menino entrou e disse: tem um motorista ali chamando, que eu saí, estava um caminhão carregado. Em cima do caminhão, 9 colchões novos. O irmão Jailson não tinha me falado de colchões, ele falou de comida. Mas o Deus da provisão conhece as tuas necessidades. Ele ouve as orações. Ele continua falando e se revelando para que você saiba que Ele está no controle. Você que me ouve aqui, você que me ouve através das redes sociais, saiba que o nosso Deus está no controle e Ele vai efetivar toda a sua boa vontade.